Primeiro dado interessante de a gente pensar na rede das congadas, mencionar o trabalho de pesquisa anteriormente feito, o registro que se faz na década de 40, as congadas no município de Osório, um material feito, escrito pelo Dante de Laetano, e mais recentemente a gente tem o trabalho fundamental da Luciana Praz, nesse livro aqui, Maçambiques, Quicumbis e Ensaios de Promessa, Musicalidades Quilombolas do Sul do Brasil. A Luciana Praz vai registrar e, ao mesmo tempo, escrever sobre o Maçambique de Osório, mas vai fazer referência também a outros territórios quilombolas no estado do Rio Grande do Sul, onde se faz viva a presença banto, através dos rituais afrocatólicos. E aí, como eu já mencionei antes, o Maçambique de Osório, e que também se mostra em territórios ali ao redor de Osório, como Prainha, Maquiné, Morro Alto. E também a gente deve mencionar e deve pensar também nessa matriz banto, que também faz parte da rede de congadas no Rio Grande do Sul, a manifestação do Quicumbi. O Quicumbi que tem a sua força também no município de Mostardas e Tavares, o ensaio de pagamento de promessa, assim como na bacia do Rio Jacuí, registros históricos também dessa presença, dessa manifestação do Quicumbi, uma congada, também ali na bacia do Rio Jacuí, mais precisamente nas cidades de Cachoeira do Sul, assim como Rio Pardo. Um livro que me ajudou bastante, a levar essa mensagem para outros lugares daqui, de que as pessoas ainda pensam que o Rio Grande do Sul é um estado de pessoas, somente pessoas brancas, pessoas de origem alemã, italiana, e esquecem esse grande contingente de pessoas negras que vive aqui e que construiu esse estado, que construiu essas edificações, que construiu a nossa agropecuária, que construiu inclusive os primórdios das nossas indústrias e que tem sido fundamental agora para rever o nosso pensamento intelectual, crítico, se tornando professores, professoras, filósofos, intelectuais, poetas como Oliveira Silveira e tantos outros gaúchos que a gente poderia citar. Na área da música, esse número é imenso, várias pessoas de grande importância. Um aspecto que é importante para nós nas ciências humanas, nas sociais, é que todos esses regimes, que são regimes ditatoriais, regimes de opressão, regimes de injustiça, como a gente chama, eles sempre vão conviver com algumas formas de resistências, E essas resistências, elas são sempre muito diversas, porque a gente pode pensar desde resistências extremas, no caso da revolta, da guerra, do assassinato dos senhores, da fuga, mas também outras formas de resistência, Então, aspectos como linguagem, que permanecem até hoje, costumes, hábitos culturais, que chegam até nós, também podem ser pensados como forma de resistência, E essas coisas muitas vezes andam juntas, E ao mesmo tempo é isso, essa consciência das pessoas a respeito desse sistema injusto, Os escravizados tinham consciência da injustiça que viviam e tentavam, dentro de um sistema de opressão, se organizar minimamente, E quando a gente pensa a cidade de Cachoeira do Sul, ao menos nessa documentação que a gente tem de viajantes que passaram desde o início, desde a fundação da cidade, afasta muito uma ideia de uma cidade europeia, de uma vila europeia, assim. O que a gente vê nessa documentação é que era uma cidade multiétnica, uma formação multiétnica inicialmente,
Cachoeira vai ser uma cidade portuária, né? Então o Jacuí vai ser essa rota de conexão entre as missões, né, esse território novo, recém-incorporado, e o restante, né, da província até Porto Alegre via Rio Jacuí. Então vai ser uma cidade que você vai ter africanos, alguns livres, alguns escravizados, você vai ter indígenas missioneiros, você vai ter açorianos, você vai ter pessoas de diversas partes, né, gaúchos, nativos já, pessoas pardas já nascidas aqui no estado. Você vai ter escravizados, né, que passaram pelo processo já nacional, né, já são nascidos aqui. Você vai ter escravos nascidos aqui, mas que são libertos, né. Então, na documentação da cidade, o que a gente vê é isso, é uma cidade muito diversa, portuária, né, então toda essa ideia de que pessoas estão chegando, pessoas estão partindo, mas também informações estão chegando juntos, né, então pensar essa cidade como uma cidade muito dinâmica inicialmente, tudo que a cidade vai ter para se organizar nesses anos iniciais vai estar baseado na mão de obra negra, né, então a gente vai ter uma difusão dessa presença, seja na cidade, seja no interior, e no interior também nessas várias funções, né, seja atendendo a parte pecuária, mas também de agricultura. Então é isso, você vai ter essa difusão dessa população negra, seja na cidade, seja no interior, e a partir disso também, essas variadas formas de resistências, né? Porque na cidade o que a gente vai ter é essa formação dessa periferia negra, que hoje são os bairros negros de Cachoeira do Sul. E no interior o que a gente vai ter são esses processos de aquilombamento, né? Então a formação de quilombos, formação, né, de famílias, de agrupamentos que tentavam, né, resistir disso a partir do interior do município, né, dessas regiões mais afastadas, né, e do interior também, que é o que a gente vê ainda hoje, né, na presença de vários quilombos nessa região de Cachoeira e das cidades vizinhas. Ali, na região de Rio Pardo e Cachoeira do Sul, a gente tem uma série de registros também, né, festejos de Quicumbi, dando conta, recebeu um contingente grande de mão de obra negra, escravizada, fazendo com que, ao longo do século XX, essa manifestação ainda estivesse ali presente e viva, e que bom que resiste e se fortalece de diferentes modos aí ao longo do século XXI. A cantiga em que se canta embalando a boneca e que é visível ainda hoje a comunidade negra, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, praticando também o ritual do Quicumbi, ou seja, é uma rede de pertencimentos, um reservatório cultural, uma herança cultural negra, viva e forte. Canina no e, chora, chora, canina no e, já chorou. Sim é, sim é, sim é. Em alguns lugares a gente pode falar, né, de resgate, algo que em algum momento talvez tenha deixado de acontecer. Mas em grande parte dessas manifestações que eu mencionei aqui, o Maçambique, o próprio ensaio de pagamento de promessa de Quicumbi em Tavares, em Mostardas, assim como, né, em Cachoeira, em Rio Pardo, em muitos desses lugares, uma manifestação que em nenhum momento deixou de acontecer. Ela pode ter um ou outro hiato por determinadas situações histórico-sociais. Agora mesmo acabamos de passar aí por uma pandemia longa. Nem te vi de rosa, sua bênção me bota, é de Pai, é de Filho, Senhor, é de Espírito Santo. Teve um tempo assim que foi esquecido, ninguém falava, ninguém falava, ela tá aí, mas ninguém mais falava nessas coisas. Aí meu pai sempre dizia assim, que a memória... Como é que é o nome do seu pai? Joci Davi. Joci Davi. Tá dentro daquele livro lá de Moçambique lá, ele tá lá dentro. E aí ele sempre dizia, né, que a história tinha que ser contada. Né? Então, assim, se hoje se tem um quilombo, se hoje se tem ali, ele sempre ficou lutando, né? Que tem que a história tem que ser contada e que isso, que aquilo, que sempre lutou. Né? A gente não sabia porquê, mas a gente estava sempre do lado dele, porque, né, quando a gente era filho, criança, não tem muito o que querer, né? A gente tinha que ir aqui, né? Então, a gente ajudou o pai ajudava na igreja, então a gente sempre estava ali junto, né? E aí depois teve um tempo que o pai, eu não sei porquê lá, aconteceu, aí as coisas tiraram, o pai não podia mais ir na igreja, não sei
o quê, mas deslotou, aí vai fazer em casa, daí vai fazer a festa, e antes ele fazia no 13 de maio, ele fazia na igreja. E aí depois ele foi fazer, aí fazia na própria casa dele, na nossa casa daí, que ele fazia as festas daí. Aí ele fazia a festa e as encenações do tempo da escravatura. Ah, tinha encenações. Tinha encenações. Daí nas encenações o negro no tronco, o negro lavrando, o negro apanhando. Carregando o senhor. Carregando o senhor. Tinha apanharam muito ali dos pantas. Socava o negro dentro das tábuas de tatu. Eu sou criança, eu era criança, mas eu me lembro. Apanhava de monte. Em Cachoeira do Sul, assim como em todo o Brasil, existem costumes, histórias e acontecimentos que marcaram não apenas a vida das comunidades negras, mas que deixaram legados em forma de pontos turísticos, festividades populares e símbolos de fé, entre outras formas de reconhecimento e memória. A história de Santa Josefa disse como lenda, mas sabemos bem que houve um fato verídico e que acontecia com milhares de mulheres negras escravizadas e homens negros escravizados, omitidos dos registros históricos oficiais ou romantizado para acobertar e proteger os senhores e senhoras da época. Seu nome era Maria José, escravizada em uma fazenda de Cachoeira do Sul. Era agredida das mais diversas formas, inclusive publicamente no Pelourinho da cidade, lugar onde comumente escravizados eram punidos por qualquer que fosse seu delito denunciado pelos seus senhores. Para explicar a sua morte brutal e desumana, há várias versões. O fato é que ela foi assassinada e dizem ter sido enterrada viva como indigente. A lenda surge quando, tempos depois de seu enterro, cachorros mexendo no local puxam o braço para fora da cova e escorre sangue. Reunindo religiosos e populares, abriram a cova e seu corpo estava intacto e ela sorria. Desde então, a população a declarou santa. Após mobilização da comunidade em geral e relatos de milagres atribuídos a ela, foi criado um túmulo em sua homenagem, onde dizem estar seus restos mortais até os dias de hoje. A Capela de Santa Josefa recebe centenas de visitantes todos os anos de diferentes cidades e diferentes religiões. Viva Santa Josefa! Nossa rainha nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nosso rei do Congo nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Foi nosso rei do Congo nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nosso rei do Congo nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. A poesia que está presente ali nesses rituais de matriz banto, rituais afro-católicos, festejos a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito, sobretudo, duas santidades católicas e que se sincretizaram aqui no Brasil também, dando conta de absorver essa presença banto no Brasil, o ritual banto, o ritual da congada. Essa matriz banto, então, ela é a responsável por essa chegada desses rituais de matriz afro-católica, trazendo o ritual banto, a batida musical, a acentuação musical, né, um tempo binário, né, com sobretudo essa batida tocada em caixas, né, em tambores com cordas nas laterais e com couro nos dois lados, né, essas caixas marciais, essas caixas que tinham também funções militares, muitas vezes, e que depois acabam, então, chegando ao Brasil para reinarem, digamos assim, nos congados. A gente pode ver essa foto maravilhosa do início do século XX em Cachoeira do Sul,
uma das nossas ruas principais, tomada por pessoas negras no ritual do Quicumbis. Se a gente aprofunda um pouco essa foto, né, a gente pode ver então esses detalhes, né, por exemplo, dos instrumentos musicais utilizados, né? Bem na frente a gente vê possivelmente o capitão de espada com uma espada, né? Mas ali circulado em vermelho, né? Um pandeiro, um tambor, né? Que tocado com baquetas, né? Bem da cultura de tradição banto, né? E uma coisa especial aqui do Rio Grande do Sul e de Cachoeira, possivelmente uma gaita, né? Muito parecida com uma gaita de botões ali sendo tocada. Já uma apropriação cultural, né? Dessa musicalidade. Mais uma vez a gente olhar essa foto, né? E onde a gente pode ver ali aqueles guarda-chuvas, onde vocês veem os guarda-chuvas, possivelmente embaixo daqueles guarda-chuvas estavam o nosso rei e a nossa rainha Ginga sendo protegidos. Isso é uma tradição de várias fotografias de época que a gente vê. O que impacta muito nessa foto é a força, né, dessa população negra, muito visível, muito bonita, muito bem vestida, no ritual que muitas vezes acontecia próximo ao Dia de Reis. Depois essas datas também foram mudando. Antes de iniciar o nosso cortejo, quero fazer uma observação. Por se tratar de um projeto de resgate e preservação da memória e dos fazeres ancestrais da população afro-brasileira e afro-gaúcha, além dos quicumbis cantados em Cachoeira do Sul e Rio Pardo, nós também incluímos os maçambiques. Agora apresentamos a senhora Marta Machado e o senhor Adão Correia, que neste cortejo serão coroados a rainha Ginga e o rei de Congo. Para fazer a coroação, eu convidei a dona Marina, que é de Rio Pardo. Tá croado, bem croado, nosso brasileiro. Tá croado, bem croado, nosso brasileiro. Água croa na cabeça, croadinho no senhor. Água croa na cabeça, croadinho no senhor. Ele sempre tinha um dia, ou dia de reis, ou época de carnaval também. E eu era muito criança, porque a minha avó sempre contava uma coisa, ela dizia que já ficava tudo preparado, as pessoas iam à beira da calçada, eles subiam desciam Andrade Neves, aliás, subiam até a Câmara de Vereadores. Aí existia uma coisa na época que eles não podiam passar a 7 de setembro. Então eles faziam cortejo pela parte de trás da praça e subiam. Iam até a Honorato. E lá na Honorato já esperavam eles uma caminhonete, carroças, onde eles tiravam as roupas, que as roupas eram por cima, os trajes eram por cima, e eles saíam, tiravam as roupas para ir para outro bairro. Era um festejo assim que não era por toda a cidade. Eles iam em vários locais, não tinha um determinado lugar. Claro que a gente era criança, não podia acompanhar o festejo, o cortejo todo. Mas enfim, era muito bonito.
se vê, as roupas eram brancas, tinha uma banda que ia na frente, guarda-sóis. Aqui eu quero fazer uma referência e uma reverência à Rainha Ginga, que também dá nome à associação que foi criada aqui em Cachoeira do Sul, que é uma união de todos esses projetos e todas essas pessoas que trabalham aqui com a cultura popular e tradicional da cidade. Cito um poema de Georgina Herrera, poeta cubana, e que é traduzida aqui para o Brasil pela poeta Eliane Marques, da Escola de Poesia Africana, que tem um trabalho de valorizar poetas negras dessa Améfrica que a gente está redescobrindo e se descobrindo nela. Canto de amor e respeito para Dona Ana de Souza. Enfim, Senhora Santa e Rainha das margens do rio Kwanza. Mãe dos princípios e da unidade, desde aquele ano de 1851, quando, em nome de Deus e do rei de Portugal, ferozes cruzes tentaram fazer de seu pai e de seu povo fácil mina de escravizados. À beira mesmo da incendiata terra, livre de Nonda, de Angola, tu vieste ao mundo. Em meio aos gritos de guerra, e teu primeiro grito foi um sinal. E foi crescendo entre esses ruídos, sentiu ódio e amor entre esses ruídos. Ai, Dona Ana, avó de ira e da bondade, tantos anos de luta contra o inimigo, das pequenas flores dos teus rios, fazem de ti uma mulher não repetida. Lindo é fechar os olhos, vê-la ao cabo dos séculos e das circunstâncias falando à sua gente. Da bonita flor que são as mãos juntas, da brecha que é essa flor despetalada para o inimigo. Tu, estabelecida entre os rios Dongo e Kwanza, fazendo grande o povo, e dos escravizados, do jesuíta Baltazar Barreira, um vento forte. Tu, Dona Ana, com esse nome ocidental, adotado por estratégia, usado apenas em documentos, Mãe Ginga, Mandi, para o seu povo. Vencida às vezes, nunca prisioneira, sempre emergindo entre seus homens, sem mais armas que nos olhos, acesos, como uma chama furiosa, o desejo de encurralar o inimigo. Junto ao mar, tremendo de longe, veio. Ginga, Senhora, água limpa onde quero me ver refletida, em vasilhas de fina guira ou cabaça. Até tua tumba levaria águas de todos os rios, terra brava de suas montanhas. Porém, sua tumba é todo o território de Angola, sem mais flores, nem lápides, nem marcas. Ó, que rua tão comprida, toda cheia de pedras. Ó, que rua tão comprida, toda cheia de pedras. Ó, que rua tão comprida, toda cheia de pedras. Naquela época que a gente era pequenininho e eles vinham cantando aquelas músicas e elas tinham uma conotação muito interessante, que elas eram fáceis de cantar e elas falavam de Nossa Senhora, elas falavam
do pássaro, elas falavam de coisas ligadas à natureza. Nós íamos cantando até a esquina da praça, que era o que nos permitia, porque nós éramos muito crianças. E aí nós descíamos de novo, mas a gente queria acompanhar o cortejo e não podia, porque o cortejo era para eles, né? Mas a questão da musicalidade, ela é importante e acho que ela deveria ser mais pesquisada e cantada pelos artistas. São músicas lindas, letras lindas, uma melodia fácil, um tambor fácil de ser tocado, uma questão muito simples e muito bonita. Na verdade, essa roda de tambor em que se materializam as poéticas negras, na verdade, isso está chamando atenção para a indispensável incorporação das poéticas negras ao cânone da literatura, ao cânone da historiografia cultural do Brasil, para a gente pensar a importância dessas poéticas, as poéticas negras e originárias, conformando também a cultura brasileira, onde os congados, os reisados, as congadas têm sim um papel fundamental, no sentido de mostrar a pujança e a força da cultura negra viva no século XXI, em diferentes territórios negros no estado do Rio Grande do Sul, e sem dúvida alguma que a Bacia do Jacuí é um desses locais que mantém essa tradição viva, forte e atuante. A vestimenta eu pensei no que eu via, que ali tinha a roupa do rei e da rainha e tinha as roupas mais simples, que elas eram umas roupas bem feitas, eram bonitas, eram roupas brancas, até se confundia com roupa de religião, mas não era roupa de religião. As pessoas têm que entender de outra forma, que era um cortejo e não era questões, apesar de ser em dia religioso, não era, na minha ideia, na minha lembrança que eu tenho, era um manifesto. E as roupas foram pensadas, que eu fiz, elas foram pensadas a partir do que eu vi e do que eu idealizei e pesquisei em outros locais, através da internet. Hoje em dia a gente vi pelo YouTube, o de Osório, viu vários manifestos, e assim que eu fui idealizando e criando de uma forma mais simples. Os tecidos antigamente, que a minha avó contava, porque a minha avó ela era uma representante de bairro aqui da Andrade Neves, que descia, e ela tinha um carinho por essas pessoas que elas passavam. A Andrade Neves sempre foi uma via. A lembrança das roupas era que elas eram feitas de saca de farinha, alvejada. Era uma sobra, um reaproveitamento do tecido, do saco de farinha. E isso que era muito interessante, que era transformado para um evento que ele não era patrocinado. O que é interessante também é que quando a gente vê a fundação da Vila de Cachoeira do Sul, juntamente com a fundação, né, é quase paralelo, assim, você vai ter a formação de irmandades, né, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, né. Então é interessante entender que essa população negra também estava em comunicação, né, também estava pensando estratégias de sobrevivência, né, pensando formas, né, de conviver com essa sociedade escravista, né. E uma irmandade é isso, em alguma medida, né? Você vai ter uma rede de apoio, você vai ter apoio quando algumas pessoas estão doentes, né?
Você vai ter apoio em enterramentos, né, nos rituais de morte também de algumas dessas pessoas. Isso destaca, né, isso, junto com a fundação da vila surge a Irmandade, né? Então essas coisas estavam juntas, né? Essa comunidade negra da cidade também estava se pensando e também buscando, né, formas, né, de interagir, enfim, de buscar alguma forma de autonomia. Isso também pode ser pensado como uma forma de resistência, né, como essas estratégias, e também a gente consegue visualizar, né, ou ao menos imaginar essas comunicações que havia dentro dessa cidade, né? Então essa população não estava simplesmente sendo vítima ou simplesmente sendo oprimida e vivendo isso sem resistir. Ela estava também se articulando e buscando formas, né, de interagir com essa opressão, assim. Então a Irmandade é uma dessas manifestações, né, de práticas religiosas, né, de cultos, às vezes até alguns cultos disfarçados, né, cultos africanos, enfim, ou afro-brasileiros que se desenvolviam dentro, né, sob esse escudo da Igreja Católica. Época religiosa que eles iam até a matriz, porque na matriz tinha um paradouro que era dos ônibus ali, e tinha um bar. Então eles iam até ali, se reuniam ali e faziam um manifesto pacífico, muito bonito, e voltavam de novo. E isso eu me lembro bem, inclusive num dos últimos manifestos que a gente participou, a gente foi até a matriz. E o engraçado é que eles eram bem recebidos pela localidade ali, pelas pessoas, porque era uma coisa bonita de ser vista e ser cantada. Eu acho que isso é muito importante esclarecer, que tinha preconceito, tinha sim, mas eu acho que ele não vinha dali, não vinha da sociedade em si, vinha das pessoas que geravam a política da época, não do cachoeirense. Viva o Rosário de Maria! O que a gente vê na documentação é que havia uma preocupação das autoridades, né, das cidades, para que a população negra ou escravizada não ultrapassasse, né, a população não escravizada ou branca, né? Então havia sempre um medo, né, uma tensão, né, uma cidade que vivia, né, uma tensão baseada em questões raciais, né? A raça era um definidor de status na sociedade, de posições que você podia atingir ou alcançar, mas ao mesmo tempo gerava, né, essa tensão cotidiana. E você vai ter várias formas, né, de tentar controlar essa população. E uma dessas formas é a instalação do pelourinho na cidade, né? A Vila de Cachoeira ela surge em 1820 com a instalação oficial, né, desse pelourinho na cidade. E aqui a gente pensa historicamente, né? Algumas cidades optaram por permanecer com seus pelourinhos, né? Então, você tem algumas cidades em que a edificação, né, o monumento ainda existe, ainda está identificado. Em Cachoeira do Sul, a opção foi por mudar o nome, né? Então, essa praça é rebatizada e esse pelourinho desaparece, né? Mas a gente pode pensar nesse símbolo, né, nesse instrumento de tortura também, como algo que tentava, né, mediar essa sociedade por meio da violência, né? Então, a presença disso no local público, os castigos públicos, né, que eram executados nesse espaço, toda essa forma de violência que convive com o cotidiano, convive com festas religiosas, né, convive com o dia a dia militar da cidade, convive com esse comércio, né? Então são formas da gente pensar como que essa sociedade se organiza sobre uma tensão racial, né, e ao mesmo tempo tendo que usar a violência como uma forma de controle, né, sobre essas ações, né, sobre essas resistências também que existiam. Então é isso, né? Não dá para pensar nessa sociedade sem pensar essa violência cotidiana, né? Que era sempre uma potencialidade, né? Era sempre algo latente que poderia acontecer. E também essa opção pelo esquecimento, né? Cachoeira do Sul deixa de ter um pelourinho em determinado momento, essa praça recebe um novo nome, né? E esse passado tenta-se, né, ocultar esse passado e ocultar, né, que alguns desses espaços públicos, né, que não deixa de ser isso, que existiam na cidade, é como se eles deixassem de existir por ser uma vergonha, né, porque constrange essas elites, né, que se veem agora, né, como elites também que foram escravistas, né. Então o pelourinho é esse símbolo, né, ao mesmo tempo de uma sociedade que convive com essa violência no cotidiano,
mas ao mesmo tempo que precisa, né, de alguma forma usar a violência para que não perca o controle, né? Então, a peça José Bonifácio, né, que é onde existia, né, a instalação desse pelourinho, isso, ela muda de nome, né, o que não foi feito em alguns outros lugares, né? Na Bahia você vai ter ainda a região do Pelourinho, no Rio de Janeiro algumas cidades ainda vão ter, né, esses pelourinhos também, mas não foi a opção que Cachoeira do Sul fez, né? E muitas pessoas desconhecem, né, ou ao mesmo não sabem mesmo que existiu, né, um pelourinho na praça principal da cidade, e também é isso, né, não sabe que essa praça foi renomeada, né, que ela passou por esse processo de renomeação. Que o homem acorda e tem cabelo pichain. Tem dias que o negro chora quando vai pro Pelourim. Um dia foi assim. Quem sabe da força da raça, revolta chibata, o negro da mata, gangazumba, mestre sala dos palmares, Pelourim. Quem sabe da força da raça, revolta chibata, Marielle Franco, Moa do Catendê, Miguel Otávio Santana da Silva, presente. Cláudia Silva Ferreira, presente. Pedro Gonzaga, presente. Ana Carolina de Souza Neves, presente. Roberto de Souza, presente. Carlos Eduardo da Silva Souza, presente. Cleiton Correia de Santos, presente. Luana Barbosa, presente. Davi Nascimento dos Santos, presente. Evaldo dos Santos, presente. João Alberto Silveira Freitas, presente. Eduardo Vinícius Foch, presente. Moisés Cabangue, presente. E tantas pessoas negras mortas por motivos racistas. Negros são 84% das pessoas mortas em ações policiais no Brasil. A risada do negro entre luzes de procissão, a senzala protegida por animais, águias, pavões, elefantes, peixes, cachorros, carneiros, avestruzes, canários, os negros cantando e dançando, felizes, contentes, os negros sempre cantando seus cantos de trabalho, de Xangô, de festa de reis, de ninar menino pequeno. Os pianos não se carregavam sem que os negros cantassem. E aqui em Cachoeira do Sul, sabemos bem o quão simbólico é falar de pianos. É o piano de ioiô, é o piano de iaiá, é o piano de ioiô, é o piano de iaiá, é o piano de ioiô, é o piano de iaiá, é o piano de ioiô, é o piano de iaiá. Aí as mudanças de governo, elas sempre ferem com a cultura local, porque de repente um pensa de uma maneira e muda o governo, e o outro pensa que aquilo não pode, porque aquilo é uma afronta e proíbe. Então os manifestos foram terminados por questões políticas e sociais também. Isso foi bem claro na época, mas as pessoas, a história não gosta de revelar isso. Eles omitem isso porque é técnico. Saber, eles sabem, mas eles omitem. Seguimos o cortejo.
agora cheguemos, senhora, e fiquemos obrigados. Canina no ex, chora, chora, canina no ex, já chorou. Nossa rainha nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nosso rei do Congo nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. O meu São Benedito é um santinho preto. Quando ele fica bravo de novo, ele volta no peito. Olha, nossa rainha nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nossa rainha nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nossa rainha nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nossa rainha nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nosso rei do Congo nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nossa rainha nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nosso rei do Congo prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. Nosso rei do Congo nos prometeu, chegou o nosso dia, queremos ver. O tambor tá batendo, tá repinicando. O tambor tá batendo, tá repinicando. O tambor tá batendo, tá repinicando. O tambor tá batendo, o tambor tá batendo. Como são poucas as músicas que tem, a gente tem uma distância para percorrer. Aí por isso que a gente falou em trazer também esses outros quicumbis, né, das outras regiões e misturar também com os maçambiques. Né, a gente tem um ponto do cortejo que tem ali alguns lugares que a gente vai parar e vai ter uma apresentação dos grupos ou vai ter alguma fala, alguma coisa fazendo referência àquele ponto ali, o que acontecia ali. Um dos pontos é o Pelourinho, que ninguém fala, ninguém lembra, até para abafar mesmo, né? Não tem nada a ver com, não vamos falar dessa tristeza, não, é para abafar o que se fazia com os negros, né? Para dizer que não, aqui não tinha Pelourinho, tinha sim, tinha gente açoitada, enforcada, né? E então dos lugares a gente vai parar para falar, né, do Pelourinho. Em outro ponto é o conhecido ponto do relógio na praça, que era o ponto principal de segregação da cidade, onde tinha ali definido o lado dos brancos e o lado dos negros, né? O lado dos brancos, o lado mais alto das casas chiques e tudo mais, e o lado dos negros eram os fundos da praça. E até hoje ali é um ponto que ainda se nota esse tipo de segregação, onde é estranho ainda ver negros se reunindo ali. O famoso Bar América, a própria Casa de Cultura, que era uma casa privada, né, de uma pessoa rica na cidade, se transformou na Casa de Cultura. Mas até hoje ainda é estranho tu ter qualquer tipo de cultura negra, de gente negra fazendo... Ali tinha um hip hop, o microfone aberto, foi banido ali, era coisa de vagabundo. Então até hoje aquele espaço ainda é estranho, ainda as pessoas negras ainda não são bem-vindas.
Aqui não tinha nenhuma fala prevista. A gente queria deixar implícito, mas é importante destacar que neste lugar, deste lado da praça, negro não podia passar. E nós estamos aqui hoje. A cidade também foi construída por nós, por pessoas negras. A cidade também é nossa. E ainda hoje é estranho negros e negras estarem por aqui. Esse prédio abandonado poderia ter uma utilidade cultural, mas está em disputa até hoje para ser aquilo que ele foi um dia, na época onde negros não podiam entrar. Com vocês, Alabeoni.
criou, a nossa cultura ela é matriarca. É o sagrado feminino. Quando as nossas criouças amamentavam os filhos do Senhor, aí a gente servia. Só que passou. A gente já derrubou muito sangue, a gente já derrubou muito suor, a gente já derrubou muito trabalho duro para a construção dessa terra que ninguém valoriza o nosso trabalho. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque agora é hora de mudar. E é isso, e isso não é uma fala de negro para branco, isso é uma fala para todas as pessoas que acreditam na igualdade. Então aqui de várias e várias etnias, brancos, negros, índios e todos aqueles que quiserem se unir à nossa causa. Porque agora é a nossa hora. E a gente não vai baixar a cabeça. A gente precisa fazer as nossas crianças, as crianças dos outros, abrirem os livros e conhecerem a verdadeira história. A história que é contada pelos nossos ancestrais, não pelos opressores, não pelas histórias que eles colocam nos livros. E por isso a gente está aqui hoje, e por isso a gente vai estar aqui sempre a partir de agora. Agora eu tenho a honra de convidar, mais uma vez aqui na cidade, o grupo de Quikumbi do Quilombo Rincão dos Negros, de Rio Pardo, que mantém até hoje essa prática e essa memória vivas.
acho muito bom que volte e que a gente está dando esse passo. Porque no carnaval eu já dei um passo, uma contribuição muito boa para o carnaval. Que eu saí anos no carnaval, acho que tem que mudar muita coisa e tem condições de mudar, mas enfim, toda a manifestação ela é bem-vinda para a sociedade. Ela sempre foi um sinal de alerta. Vamos fazer, vamos, independente das questões da posição política. Ela não é política, ela é social e cultural. No meu pensamento, sempre foi assim, social, cultural. Longa vida Quicumbi, ao ensaio de pagamento de promessa, manifestações presentes em Cachoeira do Sul, em Rio Pardo e cidades da região, bem como Mostardas, Tavares, Bojuru, Capivari, Palmares do Sul e longa vida igualmente ao Moçambique. Essa importante manifestação aí viva. Ô, seu Padre Santo, desça do altar e venha receber o que será. Ô, seu Padre Santo, desça do altar e venha receber o que será.
Chegamos então no nosso último ponto do roteiro. A população negra no Brasil, assim como em todos os cantos desse planeta, sobreviveram e sobrevivem até hoje pela sua resistência e luta, principalmente através da preservação de sua cultura, sua memória, seus saberes e fazeres que foram sendo usurpados e apropriados sem o mínimo de reconhecimento e valorização. Aqui nessa praça, onde se expunha, se vendia e se torturava pessoas negras, em um passado não muito distante, também havia uma fronteira que determinava onde as pessoas negras poderiam circular. Do lado de cá, havia muita alegria e efervescência cultural. Na parte de baixo dessa praça, o samba já foi livre. Por isso, encerraremos esse cortejo com muita alegria e samba. Saravá, axé, salve Nossa Senhora do Rosário, salve São Benedito, salve os pretos velhos. Esse jeito de dar toda a magia, puxando teteira na Bahia. Primeira vez, primeiro melodia, de dar toda a magia, puxando teteira na Bahia. Primeira vez, primeiro de abaixo.